professores, sejam bem-vindos. Meu nome é Cristina, estou como professora especialista de currículo, componente de Geografia, na Diretoria de Ensino Região Campinas Oeste. Quero falar com vocês hoje a respeito do material digital da Secretaria Estadual de Educação, o material de Geografia, disponível para ensino fundamental anos finais e ensino médio. Meu objetivo é fornecer informações referentes ao material e sua estrutura de organização. A primeira informação que quero trazer é que o material digital é um material elaborado por professores da rede. É uma sugestão para uso e visa basicamente dar suporte e apoio ao planejamento e preparo das aulas pelo professor. Ele pode ser considerado um material de apoio, assim como é o livro didático, e foi produzido com base nas habilidades e conteúdos do Currículo Paulista. Vamos ver um pouco mais sobre este material. O material digital pode ser acessado por meio da página do repositório do Centro de Mídias, pelo endereço repositório.educacau.sp.gov.br. Na página do repositório, selecionamos Sou servidor ou estudante da rede, digitamos o login da sede e a senha e acessar o sistema. E teremos acesso à janela do material digital. Nesta janela podemos selecionar a etapa de ensino do material que pretendemos analisar. No momento estão disponíveis apenas as aulas dos anos finais e ensino médio. As aulas do ensino fundamental anos iniciais serão disponibilizadas a partir do mês de agosto. Aqui nós podemos selecionar o ano e a série e também o bimestre. No caso, as aulas estão disponíveis apenas do segundo bimestre e estão sendo inseridas semanalmente. E podemos selecionar também o componente curricular. Para mostrar para vocês o material, selecionei aqui o 6º ano de Geografia. E vou apertar em pesquisar. Rolando a tela, na parte de baixo, obtemos uma espécie de relação do material digital disponível para o ano ou série selecionado, no caso para o 6º ano. Podemos observar que o material é apresentado por uma sequência numérica de aulas e o tema da mesma. Por exemplo, nós temos aqui aula 1, paisagens, aula 2, lugares. Na linha de baixo, há a possibilidade de escolha do formato de acesso do material. Podemos optar pelo acesso em PDF ou pelo acesso em PPT. Em PDF, a visualização do arquivo é mais rápida, porém não permite edição do material. Já em PPT, o acesso demora um pouco mais, pois esse formato ele baixa o arquivo no computador e ele permite também a edição do material. Para esse bimestre, o material apresenta, na maior parte dos anos e séries, com exceção do 8º e 9º anos, aulas de nivelamento, que contemplam a retomada de conteúdos e habilidades do percurso de aprendizagem do estudante. Vou clicar na aula 1 do 6º ano para que possamos ver a capa do material de nivelamento. Temos aqui a capa do material referente à aula 1, de nivelamento do 6º ano. Quero ressaltar, como eu já disse, que esse material foi construído alinhado ao Currículo Paulista e é uma sugestão para uso. Está disponível para ser analisado, editado e utilizado pelo professor, de acordo com a realidade das suas turmas. Por exemplo, se o professor verificar que esta aula não está adequada à realidade das suas turmas, ele poderá adaptar ou utilizar um material que considerar mais pertinente ao desenvolvimento das habilidades e conteúdos previstos no currículo. Vale ressaltar que o material está alinhado também à prova paulista. O material digital foi elaborado em uma linguagem que dialoga com o estudante, possui ícones padronizados e uma estrutura de organização. Nesse slide podemos observar a estrutura.
Aqui nós temos a capa, que é o elemento de abertura do material. Cada aula trará uma capa diferente, né? E aqui nós temos um ícone que representa o conteúdo, parece uma espécie de uma nuvem. Aqui nós temos um ícone que representa o objetivo. Nós temos uma outra seção que é o para começar, representada por um documento com uma lupa. Nós temos a seção foco no conteúdo, a seção na prática, aqui representada por um ícone, parece um bloco de notas e por um lápis. A seção aplicando, uma outra parte que é o que aprendemos hoje, representada por uma espécie de lâmpada, e as referências. Vou abrir para vocês a aula 3 para que possamos identificar os elementos que compõem a estrutura das aulas. Então, nós temos aqui a aula 3, vou abrir em PPT a aula O que é cartografia. Esta é a capa do material. Temos aqui a apresentação ou identificação da etapa de ensino, nesse caso, anos finais, né? Ao lado nós temos a identificação do componente curricular, que é geografia, o tema da aula, que é o que é a cartografia, o ano da aula, que é o 6º ano, aula número 1, né? E ao lado nós temos também a identificação do bimestre, que no caso é o 2º bimestre. Quero destacar que em algumas aulas a sequência da aula não coincide com a sequência presente na página do repositório. Por exemplo, aqui a aula é 1, mas no repositório está identificada como aula 3. Mas isso não compromete a análise do material e possibilidade de sua utilização para estudo e planejamento das suas aulas. Quero lembrar que o tema das aulas são apresentados no repositório e os conteúdos estão alinhados ao currículo paulista. Aqui temos a apresentação do conteúdo e do objetivo das aulas. Nesse slide, os alunos são esclarecidos a respeito do conteúdo. No caso do ensino médio, os conteúdos estão relacionados aos objetos de conhecimento, né? E do currículo paulista e dos objetivos da aula. Nesta aula, temos um conteúdo, que é cartografia, e um objetivo, mas há aulas que possuem mais de um conteúdo e mais de um objetivo. As aulas foram elaboradas para um tempo de 45 minutos. Na barra de anotações é apresentada a habilidade do bimestre prevista no currículo paulista, só que isso é verificado apenas no documento em PPT. No documento em PDF, nós não conseguimos visualizar a habilidade. E nós temos também aqui na parte de baixo uma sugestão de tempos para o desenvolvimento da aula. Por exemplo, aqui temos, para começar, uma sugestão de 6 minutos e na prática uma sugestão de 6 minutos também. Isso é uma sugestão, o professor pode utilizar essa sugestão ou organizar a aula de acordo com o que acha mais viável. Em relação à estrutura das aulas, a sessão para começar geralmente inicia a partir de uma pergunta, visando levantar os conhecimentos que o estudante possui sobre o conteúdo e também estimulá-los a querer saber mais a respeito da aula. E aqui ao lado nós temos um ícone que apresenta uma sugestão de tempo para que o professor possa desenvolver essa etapa. Nesse slide, temos a resposta da questão disparadora e o resgate de elementos importantes para aprofundamento do percurso de aprendizagem dos estudantes. Então, sempre após o para começar, a pergunta disparadora, há a resposta dessa questão. Na seção na prática, são sugeridas atividades objetivando possibilitar aos estudantes o exercício do conhecimento,
Como o material é editável, o professor poderá fazer ajustes na proposta da atividade e adequá-la melhor às características da sua turma. A seção Foco no Conteúdo visa o aprofundamento do conhecimento do estudante. O professor pode inserir outros materiais, além dos que aqui estão. O foco no conteúdo aborda as questões trabalhadas na prática. Nesse caso, cartografia e produtos cartográficos. Aqui nós temos novamente o foco no conteúdo, mas aqui é referente ao produto cartográfico Globo. Aqui o foco no conteúdo, que é um desdobramento do produto cartográfico. Aqui ele vai falar de maquete. Foco no conteúdo, novamente, a abordagem do produto cartográfico, mas nesse caso é abordagem a respeito de planta. Aqui a abordagem é referente à cartografia, vai falar a respeito da origem e significado da palavra e a utilização e importância. E nós temos na prática 2, onde temos sugestões de atividades que objetivam um maior aprofundamento do conteúdo. Temos a correção e a seção aplicando, que consiste em replicar o conhecimento em contextos diferentes, relacionando com o cotidiano do estudante. Temos a seção O que aprendemos hoje, que parte de uma pergunta que possibilita ao estudante refletir sobre a aula e sua aprendizagem por meio da identificação e resgate dos conteúdos trabalhados ao longo da aula. As referências que trazem os documentos ou materiais utilizados para a confecção das aulas. No caso, livros, sites, imagens e vídeos. E a página final do material. No repositório, há a possibilidade de avaliar a aula e inserir sugestões. É um material aberto a reformulações e ajustes. No caso, eu vou apertar aqui em avaliar para vocês verem. Aqui então nós temos a possibilidade de avaliar a aula e inserir sugestões. Espero que tenham sido úteis as informações aqui apresentadas. Obrigada, até a próxima!